Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarda um poema. Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Esses são os versos do poema Guardar, de Antônio Cícero. Eles apontam para uma característica fundamental da literatura, e poderíamos dizer, da arte como um todo: a de ser uma espécie de guardiã da memória. Diante de nossa existência efêmera, poemas, canções, filmes e romances nos dão o vislumbre de algo mais duradouro. Assim, em sua essência, toda obra diz algo sobre a memória, mas algumas delas tratam do tema de maneira mais direta. A memória pode aparecer relacionada com o tempo e a saudade, ainda mais quando se pensa nas narrativas modernas. Muitos autores viram a modernidade como uma locomotiva avassaladora a atropelar impiedosamente outros mundos possíveis, daí aparecer associada à nostalgia de certo passado. Aqui, no Locomotivo, você encontra uma conversa descontraída acerca de tais obras. No melhor estilo papo de boteco, buscamos entender como, frente à transitoriedade da vida humana, a arte trata do tempo, da memória e da saudade. Olá a todas e todos, eu sou o João Marcos e eu estou aqui com meu amigo Vinícius para a gente começar um projeto que a gente já tem faz um tempo, né? A ideia, pelo menos, que é o Locomotiva, né? O nosso podcast. Se apresenta aí, Vinícius, para a galera e fala um pouco mais sobre a nossa ideia. Olá, queridos ouvintes, eu sou Vinícius, como o João já falou. Atualmente eu curso História na Universidade Federal de Ouro Preto. E eu tenho como interesses a cultura pop em geral, literatura, filme, e nisso também são as propostas do podcast, no fim das contas. Trabalhar com memória, com história, com nostalgia, ah, e também com cultura pop de maneira geral, né? Sim, eu, assim como o Vinícius, sou estudante de História da Universidade Federal de Ouro Preto. E a gente acabou descobrindo, né, ter muitos interesses em comum, né? Isso começou com a Lana, né, mas depois se expandiu aí para os grandes mestres russos, né, que nós dois adoramos. E a gente é fã da Lana justamente por essa estética passadista, esse ar de nostalgia que tem em praticamente toda a obra dela, né? E a gente resolveu então criar esse podcast aqui, o Locomotivo, para discutir um pouco outros produtos culturais que também trabalham com esses temas, que também trazem a memória, a nostalgia, a passagem do tempo. E para começar, nesse agora nosso piloto, a gente se decidiu pelo Grande Gatsby, né, considerada obra-prima aí do F. Scott Fitzgerald. Certo, João. E para falar dessa obra, né, que é o Grande Gatsby, acho necessário e primordial falar sobre o autor da obra, afinal, nosso querido Francis Scott Fitzgerald, que nasceu em 1896 e veio a morrer em 1940 nos Estados Unidos. É importante falar sobre a vida do Fitzgerald, sobre alguns pontos que marcaram a sua vida e esses pontos influenciam a sua obra literária, né? A começar pelo casamento dele com a nossa queridíssima Zelda Fitzgerald, também escritora, e eles se casam em 1920 e logo depois eles vão juntos para Paris, que naquela época era um grande reduto de artistas que faziam parte de um grupo auto-intitulado A Geração Perdida. E o que era essa geração perdida? Eram todos aqueles artistas que tinham vivido a Primeira Guerra Mundial, direta ou indiretamente, e agora se encontravam em meio de uma sociedade sem um sentido, em meio a uma grande crise econômica, a uma grande crise moral, influenciados por esse grande conflito, né, que foi a Primeira Guerra Mundial. Dentre os pequenos nomes, né, dessa geração perdida, acho que vale falar sobre Pablo Picasso, Gertrude Stein, o Ernest Hemingway, James Joyce, né? Acho que
são ninguém, né, para literatura de maneira geral. Aí é bom falar também que esses artistas ligados à geração perdida e que vão ter contato com o Fitzgerald, eles vão influenciar diretamente a obra do Fitzgerald, O Grande Gatsby, que vai ser concebido enquanto ele está em Paris, em 1925. E através dessa obra, o Fitzgerald vir a caracterizar a década de 20, sobretudo nos Estados Unidos, naquela costa leste, como os loucos anos 20, certo? Exato, né? Os loucos anos 20, né? Ou a Jazz Age, né? Que inclusive era do jazz, né? Uma expressão que é atribuída ao Fitzgerald, né? Ele inclusive tem uma coletânea de contos sobre essa tal Jazz Age. E tá muito expressa ali no Grande Gatsby, né? Um hedonismo e uma efervescência brilha, né? De certo modo. Sim, sim. Lembrando que esse romance, né, e a própria carreira literária do Fitzgerald, enquanto ele foi vivo, não teve grande repercussão, né? A recepção pela crítica foi muito morna, né? Se hoje o Grande Gatsby é considerado The Great American Novel, né, assim, uma das obras-primas aí da literatura de língua inglesa, isso foi posterior, né, à própria vida do Fitzgerald, que assim como a sua mulher Elsa, também brilhante escritora, em vida não gozaram de muito prestígio, né? Sim, certo. A obra, O Grande Gatsby, igual você falou, ele não faz sucesso durante o seu lançamento em 25. Ele vai vir a conhecer a grande fama, no fim das contas, durante a Segunda Guerra Mundial, porque os soldados que estavam no fronte durante o conflito, eles acabavam recebendo remessas de livros para lerem, né, enquanto eles estavam em campanha militar. E um desses livros era justamente o Grande Gatsby. E nesse momento o livro ele estoura em popularidade, a crítica elogia o Grande Gatsby, as pessoas falam de Fitzgerald aqui e ali, mas o próprio Scott Fitzgerald ele já vem a falecer em 1940, então ele não chega a conhecer esse grande apogeu, né, da sua obra, essa grande fama. Bom, mas afinal de contas, do que trata o Grande Gatsby, né? Qual que é o enredo dessa obra? Ela é narrada, né, do ponto de vista de um narrador, né, o Nick Carraway, que é um jovem formado em Yale, né, então tem certa formação intelectual de elite, e que é do meio oeste americano, mas vai para Nova York buscar uma carreira, né, no mercado de ações. Lá ele entra em contato com partes da elite nova-iorquina. De um lado, os Buchanan, né, que é um casal formado pelo Tom Buchanan, que havia sido seu companheiro em Yale, um milionário de uma família quatrocentona americana, e Daisy Buchanan, mulher de Tom e parente relativamente distante do Nick. Do outro lado, ele toma contato com o Jay Gatsby, que é seu vizinho, né, em West Egg, né, o bairro fictício no qual o Nick mora, e que é igualmente rico, né, assim como o Buchanan, mas ele é rodeado por mistérios. Ele dá grandes festas regadas a muita música e bebedeira. Bebedeira numa época que a gente tem que lembrar em que vigorava a lei seca nos Estados Unidos. Mas ninguém parece saber ao certo quem é esse Gatsby, de onde vem a sua fortuna, né? O Nick posteriormente descobre que o Gatsby havia feito parte do passado da Daisy, né? E ele se aproxima do narrador, do nosso Nick, para tentar reatar as coisas com a Daisy, né? Na verdade, as festas, né, toda essa extravagância da casa do Gatsby era, de certa forma, algo para tentar chamar a Daisy, né? Ele queria que ela fosse a grande frequentadora de sua casa. Ah, e quando você fala sobre essas festas, não são festas muito simples, né? São festanças durante o período da lei seca dos Estados Unidos, isso é, a venda de bebidas alcoólicas eram estritamente proibidas. E o Gatsby ele promove grandes festanças para toda a sociedade daquela costa leste, e toda aquela sociedade frequenta, mas justamente aquela pessoa para quem ele faz a festa acontecer, que é a Daisy, ela mesmo não venha a frequentar, né, as festas. E eu acho muito engraçado porque o Nick, um simples contador, no fim das contas, ele mora do lado de uma figura
tão misteriosa. E o Nick é só um pequeno narrador. O livro, ele vem a ser narrado através da visão do Nick. E o Nick, ele se põe como um homem muito humilde, muito simples. E quando ele vê aquele esplendor todo do seu vizinho, Gatsby, ele fica se perguntando, mas quem é esse Gatsby? E quando ele passa a frequentar as festas do Jay Gatsby, ele ouve falar nos corredores, durante a festa, comentários acerca do anfitrião. Quem seria esse Gatsby, né? Who is Jay Gatsby? E alguns falam que ele é o assassino do Kaiser alemão, outros falam que ele fez fortuna através de comércio ilegal, mas no fim das contas essa dúvida acerca de quem é o Gatsby fica perdurando durante algum tempo no romance, né? E eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes no começo da obra, inclusive, né? Essa ideia de quem é o Jay Gatsby e como ele conseguiu toda essa riqueza, porque durante esse período, esses novos ricos, né, eles ganhavam grandes fortunas literalmente do dia para noite por conta dessa situação do pós-guerra. E o Jay Gatsby, ele representa justamente isso, esse ideal de novo rico dentro desse ideal de vida norte-americana, do homem norte-americano que ascende na sociedade e promove grandes festas, né? E o tempo, que é das grandes preocupações do nosso podcast, ele é algo central, né, na narrativa do Grande Gatsby, né? Um crítico literário fez a contagem e identificou mais de 400 palavras associadas a tempo e temporalidade ao longo de todo o romance. E o tempo está, de certa maneira, presente, inclusive, no título da obra. Não no título O Grande Gatsby, mas no título que o Fitzgerald intencionava dar ao livro antes de sua publicação, que é Trimalchio in West Egg. Trimalchio, ou Trimalchião, é um personagem do Satyricon, né? Um dos poemas mais clássicos, uma das narrativas, né? Mistura poesia com prosa, mais clássicas aí do nosso período romano. Trimalchião é um novo rico, assim como Gatsby, que dá grandes banquetes na sua casa, né? Assim como o Gatsby dá grandes festas, mas diferentemente do Gatsby, que mantém certo distanciamento em relação a essas festas, o Trimalchião é um glutão que participa ativamente delas, né? E o curioso do Trimalchião, que assinala para a questão do tempo, é que do lado da mesa, né, na qual ele dá os seus banquetes, tem um relógio a marcar a passagem do tempo e um cara, um trombeteiro, né, para avisá-lo sobre essa passagem, né? Então, o Trimalchião tem essa obsessão constante com essa passagem do tempo, né, e é algo que ele não consegue recuperar. O Gatsby também tem essa grande fixação com a temática do tempo. Ele havia sido amante da Daisy no passado e quer retomar esse passado de algum modo, daí as festas, né, para atraí-la. Tem até uma passagem muito famosa, né, que a gente estava conversando aqui antes da gravação, sim. Que o Nick diz ao Gatsby, você não pode reviver o passado. Aí o Gatsby fala, claro que pode. E isso é metaforizado também várias vezes no romance. Há uma passagem que o Gatsby vai à casa do Nick e ele quase quebra um relógio, né? Tipo, essa questão assim de como ele lida mal com o tempo, né? Com a passagem do tempo, com esse algo que a gente não pode retomar, né? Exatamente. A questão do tempo é tão presente na obra que o próprio narrador, o Nick, ele tem uma relação com o tempo. Afinal, ele tá no futuro e ele está escrevendo as suas memórias, né, sobre aquele período. Então, até mesmo o narrador, ele tem essa questão com o tempo de reavivamento daqueles tempos que já se passaram e ele tá fazendo uma descrição, afinal. Exato. A própria estrutura da obra, ela é reflexo desse tempo inexorável aqui que parece estar fugindo por entre os nossos dedos, né? O Nick, ele constrói o relato dele a partir de diversas fontes. Uma das fontes principais, talvez a fonte principal, é a própria memória dele. Mas há vários indícios na obra de que essa memória é frágil, né? Ele abusa de expressões como eu acho, me parece, o que mostra certa indecisão, ao mesmo tempo que ele pinta o Gatsby de uma maneira muito positiva em determinados momentos, quando os relatos dos outros personagens têm cargas negativas em relação ao Gatsby, né?
uma metáfora também dessa memória que é frágil, que está escapando por entre nossos dedos também, é que uma das outras fontes para o Nick usar para construir o relato dele é uma lista de convidados de uma festa do Gatsby, que ele próprio afirma que está esfarelando, né? Então mostra assim, o tempo que não só leva a algo que a gente não pode recapitular, como a própria memória, que é o nosso acesso a esse tempo, ela também é frágil e elevada, né? Nesse ponto que você falou, é importante ressaltar que o Nick, a história acontece através do ponto de vista do Nick. E o Nick, será que ele é um narrador confiável no fim das contas? Porque ele usa em grande medida a sua memória para relatar aqueles acontecimentos. Então, há de se perguntar, né, a todo momento, porque o Nick, quando ele descreve o Gatsby, é através das experiências que ele está tendo com o Gatsby e é através do seu ponto de vista que aquela reconstituição é feita. E a gente tem que pensar que o cenário do romance é a Nova York aí da década de 20, que é a grande metrópole americana, né? Uma metrópole efervescente, de grandes avanços tecnológicos para a época, de população crescente e, portanto, de um tempo mais acelerado, digamos assim. Só que a questão é que nem o Nick, nem o Gatsby, nem a Daisy, nem o Buchanan são filhos dessa Nova York, né? Todos esses personagens, eles vêm do Oeste, que é o grande contraste com esse mundo metropolitano de Nova York, né? Se Nova York é a ostentação, é a aceleração, é a efervescência, é a novidade, o Oeste é algo de modorrento, né? Aquele tempo selvagem, mais arcaico, digamos assim, né? É o Oeste rural, né? É a figura do cowboy, é algo que parece pertencer a algo mais lento, mais devagar. O contraste com Nova York é muito grande. Não por acaso, o próprio Nick reconhece que aquela é uma história menos sobre Nova York, mais sobre o Oeste, né? E de como esses 4 personagens, né? Nick, o Gatsby e o casal Buchanan, tinha algo de incompatível com essa vida nova-iorquina. Exatamente, são pessoas que nasceram no oeste norte-americano durante aquele fim de século XIX. E o que era o oeste durante aquele período? Era uma região que era rodeada por populações indígenas, que em sua grande maioria já estavam sendo ameaçadas ou já estavam sendo extinguidas pelo avanço da população que vinha do leste, né, em direção ao oeste. E esse oeste era composto por cidades que se desfaziam num piscar de olhos, né? Eram cidades que eclodiam no meio do nada em busca do ouro, e quando esse ouro escasseava, o que acontecia com essas cidades? Elas ficavam fantasmas, né? E daí que vem essa questão do Velho Oeste e das cidades fantasmas. E essas cidades eram sempre conectadas por uma locomotiva, justamente passava nessas cidades para fazer o transporte do ouro que era extraído nesse oeste. Mas esse oeste, ainda assim, ele, durante o século XIX e o começo do século XX, ele é um oeste selvagem, né? E desse oeste selvagem que vem o Jay Gatsby, que vem a Daisy, que vem o Nick. São pessoas que se contrastam bastante quando elas vêm para a costa leste, para aquela Nova York urbanizada, para aquela Times Square que estava em eclosão, para aquelas luzes, para aqueles carros que eles não estavam acostumados. Não, e muito legal você citar essa expansão pro oeste que tem como consequência o massacre, né, de populações indígenas, o conflito com populações indígenas. Isso remete a uma frase que eu acho uma das mais marcantes do romance, ou não, né? É uma das mais célebres, né? Que é a seguinte, isso é o Nick, claro, falando. Esmagavam coisas e criaturas e depois se protegiam atrás de sua riqueza ou de sua vasta falta de consideração, ou o que quer que os mantivesse juntos, e deixavam os outros limparem a bagunça que eles haviam feito. Isso aqui que eu li, só para fazer a pontuação, é a tradução da Vanessa Bárbara, tá? Que saiu pela Penguin Companhia das Letras. O Nick, nessa passagem, está se referindo aos Buchanan, ao casal Buchanan. Mais especificamente a situação lá do fim do romance, eu vou dar um spoiler aí, né? Em que a amante do Tom, ela é morta por um atropelamento, e quem estava no carro responsável por atropelar era o Gatsby e a Daisy, né?
o Gatsby pretende assumir a culpa por esse atropelamento, mas na verdade quem estava no volante era a Daisy. Eu acho que o que o Nick insinua aí não é só essa questão de que eles destruíram lá a vida da moça e agora aceitaram pacificamente o Gatsby assumir a culpa, né? Mas isso pode ser uma espécie de metáfora também, né? O Buchanan, ele é descrito como um nobre e ancestral, né, nessa riqueza americana. E de onde que vem a riqueza dessa elite mais tradicional americana? Vem da barbárie da escravidão, né? Então, vem da barbárie, do genocídio indígena. Talvez essa passagem esteja apontando para isso, né? O Buchanan, ele menospreza o Gatsby por ser um novo rico, e um novo rico que supostamente enriqueceu por meio do crime, né, por meio do contrabando, por meio de fraudes, mas na verdade a origem da riqueza do próprio Buchanan, ela não é menos cruel do que a do Gatsby, inclusive talvez seja até pior, né? A riqueza do Buchanan vem justamente de um passado de escravidão, um passado de massacre de populações indígenas, né? Isso, inclusive, a frase, né, me fez pensar muito no caso do garotinho aí que faleceu ao cair do nono andar lá no Recife recentemente. De certo modo, a família pernambucana lá da elite pernambucana que não olhou o garotinho do jeito que deveria olhar, né, meio que reproduz essa visão bucaniana aí de que os outros estão ali para ser objetos de sua vontade, que podem ser esmagados e que depois, se der alguma merda, alguém vai limpar pra gente, né? A gente tem a nossa riqueza para se esconder atrás dela. Sim, sim. Eu achei interessante você falar sobre os Buchanan e sobre essa mentalidade escravocrata que marca o pensamento do Tom, porque durante a época que o Fitzgerald compondo a obra, em 1925, é de se lembrar que durante aquela década também saiu um outro grande clássico, que é o Vento Levou, né? E o Vento Levou vai ser uma obra responsável por apresentar esse estereótipo da babá negra escravizada, que ela é obediente e ela, de alguma maneira, ela não resiste àquela situação, sabe? Ela é uma personagem muito passiva àqueles acontecimentos. E essas obras que nascem durante essa época, não à toa sofrem por essa mentalidade escravocrata dessa sociedade norte-americana que, em sua grande maioria, enriqueceram, tal qual os Buchanan, através da mão de obra negra escravizada do século XIX. O curioso de você mencionar o Vento Levou é que o próprio Fitzgerald, ele trabalhou durante parte de sua vida, inclusive na parte final, como roteirista em Hollywood. E ele chegou a ser contratado para trabalhar no roteiro da versão cinematográfica de O Vento Levou, né? Mas eu não tenho muita certeza, mas pelo que eu apurei, os diálogos que ele escreveu acabaram não sendo usados, né? Mas existe essa própria relação do Fitzgerald com O Vento Levou. O que eu acho curioso também nessa passagem que eu li sobre os Buchanan, e que tem a ver com isso que a gente falou, é que parece que tem uma certa tensão entre uma mentalidade escravocrata e uma mentalidade burguesa, né? Uma tensão complementar, digamos assim. Porque se de um lado eles têm essa visão do senhor, né, de que os outros são insignificantes e, portanto, eles podem passar por cima, né? Por outro lado, tem essa questão de que eles se escondem atrás da riqueza, né? Então, essa grande visão burguesa de que tudo é quantificável, tudo tem uma expressão monetária. E a partir do momento que você tem o capital para sanar qualquer débito, você se torna, de certo modo, irresponsável, né? Você pode fazer o que for, a partir do momento que você tem a quantidade de dinheiro que corresponde à quantificação do seu ato terrível, né? Isso te deixa kit, né? Digamos assim, né? Essa tensão entre uma mentalidade escravocrata e uma mentalidade burguesa que me parece existir lá. Lembrando que o Buchanan, ele é abertamente racista na obra, né? Tem uma passagem logo no começo do livro que ele defende tese de supremacia racial, né? E, inclusive, no filme a adaptação cinematográfica mais recente, né, do livro, né, que é de 2013, isso é mostrado de um jeito muito interessante, que
enquanto o Buchanan tá ali afirmando as suas teses de supremacia racial, né, tá falando dos livros racistas que ele leu, ele tá sendo servido por um empregado negro, assim, né? Parece que ele faz de propósito, assim, para marcar sua posição, assim, de sua arrogância, né, de sua visão de que, olha aqui, eu sou o senhor e eu falo na sua cara que eu me considero melhor que você, né? Eu acho que essa leitura também é cabível. Exatamente. Né? Nesse ponto, o filme ele retrata muito bem o Tom como um grande supremacista, né? Que ele vai se provando durante a obra e logo no começo do filme, isso é retratado, como você falou, durante um jantar que ele está tendo junto com o Nick, com a Daisy, que é a esposa dele, e os empregados que estão servindo ele são homens negros. E durante esse momento que eles estão servindo, o Tom, ele vai explanando as suas teorias raciais, que ele leu aqui e acolá, e os outros personagens vão ouvindo aquilo meio horrorizados, mas ao mesmo tempo não querendo parecer que eles estão horrorizados com aquilo, porque o Tom é o anfitrião. Então o filme ele retrata bem, né? O filme, na verdade, ele retrata bem a cidade grande e o movimento e a eclosão de pessoas que andavam durante aquela Nova York da década de 20 e até hoje, né? A Nova York é uma cidade muito movimentada. O filme, ele trabalha muito bem essa questão de imagens. Tem uma cena em especial do filme e no livro também o Nick ele vai discorrer sobre a movimentação das pessoas nesse polo urbano. É justamente quando o Nick ele tá num apartamento junto com o Tom e eles estão festejando e o Nick ele olha pela janela e ele olha, fica cercado por prédios e em cada quarto desses prédios, né, nesses apartamentos, tá acontecendo alguma coisa diferente, que tá tendo alguma história acontecendo dentro daqueles apartamentos e tudo isso acontece ao mesmo tempo e durante o mesmo período, né? Isso é aquela ideia de que Nova York é uma cidade que não para, é uma cidade movimentada e isso contrasta com, novamente, retomando aquela ideia de oeste selvagem, pacato, de que nada acontece e que os personagens vêm desse oeste e quando entram em contraste com esse movimento de Nova York, eles começam a ficar maravilhados com aquilo, principalmente o Nick, né, que é o narrador. Exato. E faz parte dessa construção da aceleração nova-iorquina, né? A figura dos carros, né? Que tem importância fundamental na narrativa, né? A gente tem muitos carros em Grande Gatsby e muitos péssimos motoristas, né? Péssimos. Inclusive, algo fundamental na narrativa é o acidente automobilístico que acontece no final, que leva à morte da amante do Tom, né? Isso. A gente pode entender esses carros também como uma espécie de metáfora desse tempo em constante aceleração. E o fato dos protagonistas serem péssimos motoristas mostra o tanto que eles lidam mal com a questão da passagem do tempo, né? Exatamente. E nesse ponto eu acho que é cabível fazer um paralelo com um outro grande clássico, que é o Ana Karenina, afinal. Porque nessa obra de Tolstói, a personagem principal, quer dizer, uma das personagens principais, a personagem que dá nome à obra, a Ana, ela sofre um acidente durante um certo momento da obra e ela é morta pelo lamento de um trem, né, que passa em cima dela. Isso é, novamente, a velocidade, um meio de transporte, um motorista, no caso de Ana Karenina, um maquinista, tudo isso, essa questão da velocidade desse meio de transporte, é utilizado como uma metáfora, né? E mais especificamente na obra de Tolstói, para a punição da personagem, porque a Ana, durante a obra, ela é condenada pelo adultério. Isso é, Tolstói acaba condenando a personagem por um crime que ele considera um crime moral e que é inafiançável, e ele pune a personagem com a morte. E no Grande Gatsby, no fim das contas, quem atropela a amante do Tom é a Daisy. Esses personagens, eles são punidos por esse tempo, né? Por essa velocidade.
Exato. O Gatsby é punido, né? Pra quem não sabe, vou dar mais um spoiler aí, então. Já vamos O contar o Gatsby é desfecho aqui. morto pelo marido da amante do Tom, né? E o curioso notar é que ele é punido. Mas a Daisy e o Buchanan, não. Não. Eles continuam vivendo a sua vida normalmente, né? O que mostra também esse caráter, né, de uma elite tradicional que consegue escapar de qualquer tipo de responsabilização, né? Inclusive, no final do romance, o Nick acaba encontrando o Tom e o Tom estende a mão para ele para cumprimentá-lo com grande naturalidade. E o Nick sente horror diante desse gesto. Assim, pô, aconteceu tudo aquilo e o cara parece estar um tanto quanto indiferente, né? É importante comentar que esses personagens, eles são pautados numa ideia de origem, sobretudo. A sua superioridade, e quando o Tom ele fica a todo momento afirmando que ele descende de uma linhagem de homens célebres, né, de antepassados célebres. Todos os personagens em volta do livro, eles também têm uma relação com um mito de origem. No caso do Nick, é em relação ao seu tio-avô. No caso do Gatsby, é em relação à família pobre do meio oeste e a ascensão que o Gatsby tem numa construção de que ele é um homem de Oxford, né? Que ele estudou em Oxford, e sempre essa questão das origens ela é explorada durante a obra. E os personagens pautam a sua superioridade através dessas origens, certo? Principalmente o Tom e o Gatsby. Isso, essa parte das origens eu acho que tipo, é central na obra, né? O próprio Nick, ele afirma que a família dele se considera descendentes de nobres e não sei o quê, mas na verdade o fundador da linhagem foi o tio-avô dele, que era um sujeito que fraudou a guerra civil, né, para não precisar ir lutar na guerra. Ele mandou alguém lá com documentos fraudados lutar no lugar dele, né? Mostra, de certo modo, essa origem escusa, né, da América, né? O próprio Gatsby é a encarnação disso, né? Porque, de um lado, ele é uma espécie de expressão do self-made man, né? Ele é o cara ali que veio de uma família pobre e conseguiu ascender socialmente. Embora ele tente ocultar esse seu caráter novo rico, né? Igual você disse, ele se diz um homem de Oxford, de uma família de pessoas que estudaram em Oxford, né? E a gente sabe que isso é mentira. Ao mesmo tempo em que ele edulcora também o passado dele com a Daisy, quando talvez esse passado oculte algo de muito mais brutal, né? Embora o Nick descreva o primeiro encontro amoroso da Daisy com o Gatsby, né, o encontro antes dela ser casada com o Tom, ele descreve esse encontro de maneira muito bonita, né? É um enlace romântico. Né? Mas quando a gente vê no romance outros relatos acerca desse primeiro encontro, há a insinuação de que aquilo tenha sido algo violento, algo agressivo por parte do Gatsby. Né? Acho que talvez a gente pode entender como uma espécie de metáfora da América, que na origem, né, existe uma expropriação, né? Existe uma grande violência fundadora, né, daquilo tudo. Né? Não por acaso a sociedade americana tem essa obsessão em tentar edulcorar um passado, né, com esses grandes mitos dos pais fundadores, né, dos pais peregrinos. Sim, essa ideia dos pais fundadores, George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e todas essas pessoas ligadas à independência política dos Estados Unidos durante o século XVIII, essa mítica ela sempre vai ser resgatada durante a história dos Estados Unidos e, sobretudo, exaltada pela ala conservadora norte-americana, que desde o século XIX, na sua ascensão através da exploração do trabalho humano, por conta das questões escravagistas, eles vão ficar exaltando esses pais fundadores não à toa. Isso ele se pauta nos mitos de origem, né?
O romance é fascinante, né? A gente pode perceber que não é uma mera história romantiquinha, né? Banal, né? As ligações que a gente pode fazer são inúmeras e a gente podia ficar aqui horas falando disso, né? Mas eu acho que por hoje tá de bom tamanho, né, Vinicius? Para começar, acho que já está excelente, na verdade, para um primeiro episódio, né? E a proposta do nosso podcast é justamente como a gente falou no começo: explanar temáticas que nós temos interesse, que fazem parte da cultura pop. E a gente vem tendo algumas ideias para próximos episódios, que podem acontecer daqui a alguns dias, claro. E alguns temas também que a gente vem conversando 1h30, né, João? Como Blade Runner, por exemplo, dentre outras obras. Exato, exato. Inclusive, né, a gente pede aí que quem tiver interesse, nos acompanhe aí nas redes sociais e pode inclusive dar sugestão, né, pedirem filmes, livros, músicas pra gente debater aqui que tem a ver com essa temática da memória, do tempo. A ideia, né, é que seja algo quinzenal, né? Então, o próximo episódio sairá daqui 15 dias, né? A gente assim pensa, né? E a gente pensa em algo em torno do Blade Runner, né? Não é isso, Vinícius? Sim, sim, isso mesmo, cara. Já debatemos o Grande Gatsby, afinal, acho que uma das obras mais importantes aí da literatura, não só de língua inglesa, mas mundial. Acho que ela se projeta facilmente ao lado de outros grandes romances, como Orgulho e Preconceito, Lolita, dentre outros clássicos, né, que porventura podem aparecer também no podcast. Bom, então eu só tenho a agradecer a você aí por esse papo maravilhoso. É sempre bom conversar com o Ah, é senhor, ainda sempre mais esse bom. tempo de quarentena aqui, né? Dá aquele gostinho, né, da nossa conversa de boteco ali, acompanhado de uma cervejinha. E também agradecer os ouvintes, né? Espero que tenham gostado e espero que continue com a gente nos próximos episódios. Muito obrigado, né, por estarem acompanhando esse episódio inicial e que venham mais pra frente.